gerou Isaac. Quando o céu desceu para Maria, ela gerou Cristo. E hoje o céu está descendo sobre a tua vida. Deixa o céu descer, porque quando o céu desce, acaba a minha direção, eu entro sobre nova direção. Quando o céu desce, as minhas estratégias não vão funcionar mais, é as estratégias dele. Porque quando o céu desce, ele fala: passe pro banco de carona, porque é eu que vou dirigir agora. Se eu descer, chama, convida o céu para descer sobre o teu casamento, convida o céu para descer sobre o teu ministério, convida o céu para descer sobre a tua família, convida, porque quando o céu desce, fala: sai do controle que agora é eu, sai do controle que agora é eu, sai do controle que agora é eu. As suas estratégias, minhas estratégias não funcionam mais. É para Ele, não tem nada a ver comigo, com você, com Ele. Ele é o centro, Ele é o centro. Desde o começo da Bíblia até o fim, Ele é o centro. Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro das nossas vidas. E quando Ele chega, e quando eu convido Ele, fala: Senhor, o meu comércio está falido, Senhor, a minha vida está falida, Senhor, assume o controle. Porque já era, eu perdi quando eu olhei para a cruz. Eu perdi. A cruz, quando eu olho para a cruz, ela fala: perdeu, agora é eu que mando. É Ele que manda. É Ele que manda. Porque quando o céu desce, acaba a minha realidade. A sua realidade hoje pode ser uma enfermidade. A sua realidade hoje pode ser um desgosto. A sua realidade hoje pode ser qualquer coisa, circunstâncias que estão envolvendo a minha e a tua vida. Mas quando o céu desce, fala: a realidade agora é outra. É a realidade do céu. É eu que mando. Deixa descer. Deixa o céu comandar. Deixa o céu comandar. Porque quando o céu comanda, eu simplesmente assisto o céu trabalhar. Eu coopero, eu fico só olhando o céu cooperar. Porque Ele vai dirigir a minha vida. Quando o céu dirige a minha vida, o céu aponta para Ele. Fala: olha, você tem que olhar para Ele. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Fala como a Elisa falou: esse Deus não é gente. Recebi um zap do meu pastor de madrugada. Falou: é você que vai pregar. Falei: amém, Senhor. Esse Deus não é gente. E eu tenho que entender o ambiente. Quando eu entendo o ambiente, eu me envolvo com o ambiente. E quando eu entendo no ambiente onde eu estou inserido, o ambiente, ele vai ativar minhas ações. Quando eu entro num ambiente onde Deus está reinando, quando eu entro num ambiente onde é Ele que faz, eu tenho que entender que o que eu receber desse ambiente vai destravar as minhas ações. Eu declaro que a partir de hoje as suas ações serão com o que você receber do ambiente dEle, da presença dEle. Porque quando eu recebo o ambiente na presença dEle, eu vou agir de acordo com o que eu estou recebendo. E o que você está recebendo aqui, dias após dias, o que você recebe na presença dEle, não é só aqui, é na sua casa. O que você recebe na presença dEle vai ativar suas ações no geral. Porque você vai deixar de ser uma igrejinha de culto, você vai ser um culto ambulante no meio da rua. Porque você não vai ser mais programado para fazer somente um culto, você vai ser o culto que Deus quer ouvir. Porque eu recebo isso do ambiente. Maria entendeu esse ambiente. Quando um anjo chegou para Maria e falou: olha, Maria, Jesus vai ser gerado em você. E ela perguntou: como vai ser isso? Se eu não tenho contato com homens. Como a Elisa falou, você não vai olhar para homens. Homens não vão gerar nada em você. Se você olhar para mim, você vai cair.
Se você olhar para o pastor Daniel, você vai cair. Se você olhar para o apóstolo A ou B, você vai cair. Mas quando você olhar para ele, é tudo a ver com ele. Você olhar para ele, você vai gerar ele em você. E Maria olhou e falou: olha, eu não tive contato com nenhum homem. É por isso mesmo, você não teve contato com nenhum homem, porque o que você vai gerar vai vir de mim. A partir de hoje, o que você vai gerar na tua vida, querido, é a partir de Cristo, não é a partir de homem nenhum. Porque você vai ouvir de Cristo e você vai gerar de acordo com o que você ouvir de Cristo. E Maria, o que ela respondeu? Ela falou: cumpre em mim a tua palavra. E hoje eu e você vamos dizer isso: cumpre em nós, Senhor, a tua palavra. Porque quando nós declaramos isso para o Senhor, Cristo é gerado através de nós, Cristo é gerado em nós, através de nós, para o mundo. Então eu tenho que entender o que eu estou recebendo do ambiente, e o que você vai receber do ambiente é Cristo, o centro de tudo. Ele é o centro, é para Ele, é por Ele, é tudo para Ele. Amém? Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 11. Nós vamos ler o 33 até o 36, depois o 12, continuando o 12, 1 e 2. A partir de hoje, nós vamos entrar sobre nova direção. Há um tempo de transição na igreja brasileira. Isso é profético para nós, não só para nós, mas para todo mundo. Para todo mundo. Há um tempo de transição onde o povo do Senhor está entendendo o que é ser filho. O povo do Senhor está entendendo o que é reino. E é um tempo de transição. E nesse tempo de transição, eu tenho que entender que agora eu vou ter que entrar sobre nova direção, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que começar a entender esse tipo de coisa. Então o que acontece comigo? A minha direção sai para que a direção dele entra. O que acontece comigo? Eu tenho que mudar o meu modo de ver. Por quê? Porque há um momento de transição. E no momento de transição, o Senhor está desconstruindo. Amém? O Senhor está desconstruindo. Porque eu e você não vamos construir sobre escombros. Tem um engenheiro ali, Júnior, né, Júnior? O que acontece se eu construir sobre escombros? Vai haver rachadura no prédio novo. Vai ter que ser demolido de novo. Então muitas das vezes eu e você estamos construindo sobre escombros. Nós recebemos escombros durante a vida toda. Escombros do sistema, da religiosidade. Escombros até mesmo do mundo. E nós vamos colocando e formando a nossa vida. Mas hoje o Senhor está aqui com aquela máquina de demolir. Eu só estou sentindo Ele bater nas paredes, derrubando a parede da incredulidade, derrubando a parede do sistema religioso, derrubando tudo, porque Ele quer construir algo novo. E para Ele construir algo novo, Ele vai retirar todo escombro que tem em mim. Todo escombro que tem em mim será retirado para um prédio novo ser construído. Põe os teus olhos aí. Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como as ciências de Deus. Quão insondáveis são os seus justos, e quão inescuráveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele não lhe desse recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Há um tempo de transição, e eu tenho que entender esse tempo de transição. A igreja de Romanos aqui, ela estava passando por essa fase. Ela tinha acabado de aceitar a Cristo. Elas aceitaram a Cristo, mas junto com Cristo não pode vir argumento algum. Junto com Cristo tem que ser Cristo puro. Tem que ser Cristo puro. Mas a igreja de Roma, ela estava misturando o cristianismo com o paganismo romano e com alguma prática judaica. Estava sendo feita uma miscelânea completa. E Paulo chega com esta palavra. Paulo chega com esta palavra à igreja de Romanos.
porque nós não podemos simplesmente aceitar as coisas e vou colocando, porque Cristo tem que ser o centro. Se Cristo não for o centro da minha vida, eu não presto para nada. Se Cristo não for o centro das minhas atenções, não adianta eu servir a Ele, porque quando eu olho para a cruz é totalmente favorável, a cruz totalmente me preenche por completo. Mas eu tenho que entender isso, eu tenho que entender, e Paulo traz um entendimento. Eu quero compartilhar com vocês esse entendimento, que é uma mudança. É uma mudança. Tudo essa palavra veio a mim um dia que eu passei em frente a uma padaria e estava escrito sobre nova direção. O que é entrar sobre nova direção? Sobre nova direção é eu começar algo, e eu começar esse algo, até começo com sucesso, eu começo até a ver resultados nisso, mas resultados não quer dizer que Deus está no controle, querido. Resultados favoráveis, muitas das vezes, ele é passageiro quando é feito pela nossa própria mão. E o que acontece com o comércio? Um comércio, ele começa a ser tocado, ele começa a ser construído, e de repente ele começa a ter o resultado não favorável. Começa a desaparecer as pessoas daquele comércio, o cara começa a não vender mais, fica mercadoria presa no mercado, fica mercadoria presa no estoque. Ele começa a entrar num estado que eu chamo de falência. Ele começa a olhar e não ver nada. Assim é a minha vida e a sua vida sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus, nós começamos algo e nunca terminamos, porque começamos a olhar para nós mesmos, começamos a confiar nas nossas estratégias, começamos a fazer do nosso modo, e quando começamos a fazer do nosso modo, não funciona, mas tem que ser do modo dele, e vai começando a falir aquele comércio. E o que o dono faz? Ele passa para frente. Essa manhã eu vou passar para frente a minha vida. Eu não quero mais controlar a minha vida, que Ele controle a minha vida. A minha vida com o meu controle não está funcionando. Eu tenho que passar para Ele, para o controle dEle. Eu olho para mim, eu não vejo nada. Então eu olho para Ele, eu vejo tudo. Eu olho para mim, eu vejo que as minhas partilheiras não estão saindo, não está fluindo mais a minha vida. O que eu tenho que fazer? Eu falar: Senhor, eu vou abrir uma nova direção. Eu vou parar com tudo isso que eu estou fazendo, e eu vou fazer o que o Senhor está mandando eu fazer. Eu olho para o meu comércio, eu não vejo mais o fluir. Eu olho para a minha vida, eu não vejo mais o fluir. Eu vou pôr uma placa: vou entrar sob nova direção. Eu vou entrar sob nova direção dEle, porque até agora, até aqui eu controlei, mas agora é Ele que vai controlar. Agora, como minhas estratégias não funcionou, mas dEle vai funcionar. E isso que o Senhor quer é uma mudança completa na minha e na tua vida. O Senhor está olhando para mim e para você e fala: entrega para mim o comando, entrega para mim o comando, porque é eu que vou comandar a partir de hoje. Entrega para mim o comando. Até agora não funcionou, mas comigo vai funcionar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu olho, eu falo: Senhor, assume. E quando o novo dono assume, tudo muda. Ele pega as prateleiras velhas. Eu quero que você entenda isso. Ele pega as prateleiras velhas que eu montei no tempo que eu vivia num sistema que me aprisionava. Ele pega as prateleiras velhas, quebra tudo, põe no lixo. Está começando a reforma. Você sinta aí a reforma. Ele pega as prateleiras velhas que eu montei durante a minha vida. Ele pega tudo aquilo que estava velho, tudo aquilo que eu montei, tudo aquilo que eu construí, mercadorias, tudo com prazo de validade. Não que isso aqui está com prazo de validade, tá? Mas com prazo de validade, ele pega assim a mercadoria e joga fora. Joga fora. Por quê? Porque passou da validade. Ei, o que você começou a construir já passou da validade. O Senhor está mandando descer da arca, Noé. Porque a arca de Noé, ela funcionou por um tempo. Noé demorou 120 anos para construir a arca. E depois que ele construiu a arca, ela durou 40 dias ele sobre ela. Porque chegou o momento de descer da arca. Ele usou 40 dias, uma coisa que ele demorou 100 anos para construir. Você sabe o que é isso? É eu entender o que Deus construiu, o que Deus deixou, permitiu que fosse construído. E é momento do que? De sair daquilo que Deus permitiu que fosse construído. Porque há um tempo novo começando, um tempo novo entrando sob nova direção. Noé tinha que entender que a terra tinha que ser cultivada. Ele tinha que descer da arca, porque a arca serviu para um tempo. Ei,
as suas estratégias, as minhas estratégias serviu para um tempo de vida, mas agora o Senhor está falando: sai dessas estratégias, porque eu tenho uma terra para você cultivar. Eu tenho uma terra para você cultivar. É momento de descer da arca, é momento de sair das estratégias velhas. Olhar para o comércio, o balcão que eu montei, que é um momento de recepção. O balcão que eu montei está velho demais, eu tenho que tirar esse balcão, porque vou ter que pôr o quê? A presença dele. Vai ser a presença dele que vai atrair agora. Vai ser a presença dele. Não é nada do que eu construí durante a vida, não é nada do que eu construí durante o meu tempo. Eu quero dizer para você, querido, que o que foi construído em nós, o Senhor está demolindo tudo, porque vai entrar agora uma nova direção sobre a minha vida, uma nova direção sobre a vida da tua família, uma nova direção sobre a tua vida a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Porque o céu desceu, e quando o céu desce, ele muda tudo em volta. Quando o céu desce, ele muda tudo que está construído, porque ele tira tudo do lugar e põe tudo no lugar onde deveria estar. Mudança de lugar, entendeu? Mudança de coisas que estão velhas. Sabe o que eu vejo o Senhor fazendo? Isso é profético. Isso aqui não serve mais. Isso aqui é igual minha esposa quando vai fazer limpeza em casa. Ela pega assim e fala: não, isso aqui é pro lixo, isso aqui é pro lixo. Ela já jogou até documento fora. Isso aqui é pro lixo, isso aqui é pro lixo, isso aqui é pro lixo. Eu vejo o Senhor fazendo isso, catando, falando: ó, não serve mais. Ó, isso aqui foi no tempo que você era criança, não serve mais. Não serve mais em você. Ei, olha o que o Senhor está falando. Ele te deu para você vestir aquele tempo. Esse não serve mais. Eu não estou falando de uso e costume, não. Estou falando de vestimento espiritual. Aquilo que você fazia espiritualmente há muito tempo atrás não serve mais. Entra agora sobre nova direção. Eu dou as estratégias do céu, porque quando o céu desce, muda a terra. Quando o céu desce, muda a terra. Sai tudo, velho. Entra tudo novo. Porque eu passo a ser dele agora. Eu passo a ser o controle dele. Ouvir ele. Ouvir ele. Escute o que o Senhor fez comigo esta semana. Eu tenho pavor. Já vocês fiquem já sabendo. Eu tenho pavor, eu repulso. Eu não consigo fazer cerimônia de velório. Não consigo. Nunca fiz. No outro ministério, quando o pastor chamava aqui: não estou trabalhando. Não, eu dava um perdido. Até mentir, vou falar para vocês, para não fazer. E eu estava estudando essa palavra sobre nova direção na quarta-feira, e um companheiro de serviço perdeu a vida. E eu lá estudando, a pessoa que trouxe a notícia para mim, eu me entristeci e continuei meu momento religioso. Aí o Senhor falou assim para mim: é eu que estou sob a sua direção da vida? Eu falei: é, Senhor. Então você vai nesse velório. O Senhor não briga com isso. Vai nesse velório. Aí o rapaz veio lá e falou: ó, vai sair 2 Topic, quero que vocês vão. Aí eu falei: põe meu nome, mas se vier alguém muito interessado, vocês podem tirar meu nome. Pá. Pus meu nome, ainda sobrou 2 lugares ainda. Falei: Jesus, tem que ir. Eu fui. Só para você entender, quando Deus está mandando, não tem jeito. Você tem que obedecer, você tem que entender essa direção. Eu não gostava. Cheguei lá no velório e falei: bom, vou ficar aqui. Vou ficar em secreto, né? Estou no secreto. Não o secreto dele, o meu secreto. Vou ficar escondido aqui. Eu conheço todo mundo, foi os meus chefes e tudo, né? Aí tinha uma baiana arretada lá que trabalhou com a gente, né? Aí ela falou assim: ei, nós não somos pagãos não, nós vamos embora, mas nós vamos falar alguma coisa aqui. E eu acho que tem um pastor aqui, hein? Um lado, o outro. Vai, Jonas. Aí eu peguei e falei: é o seguinte, eu sei que a família dele é de um histórico de outras religiões. Eu falei assim: ó, não é religião, mas se a família permitir, a gente vai fazer sim a cerimônia. Aí falei para a esposa, ela falou: nossa, é de Deus isso, eu quero que alguém fale, porque ninguém falou nada ainda. Passou um monte de gente no velório e não falou nada. Aí o Senhor: é comigo mesmo. E pela primeira vez na quarta-feira eu fiz um velório. E as pessoas receberam a palavra e foi confortado todo mundo. E eu fui confrontado também. Este é o reino de Deus.
Esse é entrar na direção de Deus. É eu pegar as minhas vontadezinhas egoísta e jogar no lixo, mesmo contra a minha vontade, jogar no lixo e falar: Senhor, o comando é teu. É o Senhor que manda agora. É o Senhor que manda, não é eu que mando mais, mas Cristo manda em mim. Esse é o problema. Esse é o problema que eu quero controlar. Eu quero tomar o volante da mão do Senhor e o meu carro está sendo desgovernado, mas Ele está falando: passa para o banco de carona, que é eu que vou dirigir. Voltando aqui para Romanos, Paulo, ele roga, como o Daniel falou aqui na quarta-feira. Paulo, ele está clamando: eu rogo aos irmãos que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele está pegando o histórico do culto de Romanos. Ele está pegando o histórico da vida de Romanos. Porque, querido, Cristo não te chamou para uma reunião de domingo. Cristo te chamou para uma vida inteira na presença dEle. Durante muito tempo eu entendi assim: eu sou igreja no domingo, eu vou para a igreja no domingo. Eu não vou para a igreja, eu sou igreja. E o povo de Romanos estava misturando tudo. Ele pediu: pelo amor de Deus, eu peço que você apresente o sacrifício vivo. Sabe o que Paulo estava dizendo, querido? Porque ele estava entendendo o seguinte: que o animal morto funcionava ainda. Quero declarar para você que o animal morto não funciona mais. O animal morto não funciona mais, porque Israel aprendeu a adorar a Deus relacionamento com o animal morto. Israel aprendeu a adorar a Deus sacrificando o animal, jogando sangue lá. Fala: Senhor, estou relacionado contigo. Saía dali, virava as costas, virava a praticar minha vida particular. É isto que Romanos fazia, é isto que eu, igreja, fazia. Vinha ao culto de domingo, entregava o meu animal morto, ou o meu dízimo, o meu cântico, e depois eu saía, falava: eu só me relaciono com Deus no dia de culto. Acabou esse tempo de só relacionar com Deus no momento de culto. A relação é constante. Romanos estava oferecendo um animal morto. O que é relação com um animal morto? É você sacrificar aquele animal. No momento do sacrifício, você declarar: eu estou me relacionando com Deus. Mas não, depois vira as costas, o animal está morto, não vive mais. Aí Paulo muda a sentença. Ele fala: rogo para os irmãos que apresentei os vossos corpos. Agora é eu que tenho que me apresentar em sacrifício vivo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Tira este animal morto, que é da velha direção, e agora deita no altar e fica vivo diante dele. Você tem que entender isso, igreja. Você tem que entender isso, igreja. E o sacrifício morto não funciona mais. Antigamente eu fazia isso, aquilo outro para me relacionar com Deus. Tem um cantor brasileiro que fala: se eu quiser falar com Deus, ele fala um monte de coisa, porque ele pegou da religião e começou a fazer um monte de coisa. Mas hoje o Senhor está dizendo: não precisa mais disso, é só me aceitar como Pai. E o Pai e o Filho não tem diferença, é só você ser vivo diante da minha presença. E como eu fico vivo diante da presença dele? Morrendo no altar. Morrendo no altar. Tira o animal morto. Paulo está falando: olha, acabou o tempo do animal morto. É tempo de você estar vivo diante do altar. E não tem intermediário. Porque antigamente era como um jogo de futebol. Eu pegava o animal na mão do sacerdote, o sacerdote levava para pá e já sacrificava no altar. Acabou, não tem mais intermediário. O véu do tempo se rasgou. Hoje eu e você entra no sacrifício vivo. Sacrifício vivo oferecido é você deitado no altar e falar: Senhor, passa a faca em mim. É o que Abraão fez com Isaac. Pôs Isaac vivo no altar e falou: Senhor, passa a faca em mim. Antes você passava a faca no animal, você passava a faca no animal para se relacionar com ele. Mas hoje você tem que deitar no altar. Você tem que entender isso, deitar no altar e falar: Senhor, passa a faca em mim. E quando o Senhor passa a faca, você tem que entender isso.
vai caindo toda gordura adquirida do sistema, toda gordura adquirida do sistema do mundo, do sistema da religião, vai caindo, porque quando o Senhor passa a faca, Ele começa a me confrontar, a te confrontar. É como se fosse um espelho. Quando você está deitado vivo no altar, você começa a enxergar aquilo que Ele é e aquilo que você é, e começa o que? Ele passa a faca. Então hoje o meu culto tem que ser assim, eu deitar no altar e falar: Senhor, passa a faca, pode passar a faca, Senhor, pode passar a faca, Senhor, passa a faca no meu egoísmo, passa a faca no meu orgulho, passa a faca, Senhor, em tudo aquilo que não presta. Começa a passar a faca, e Ele começa a passar a faca, Ele começa a passar a faca e tirar tudo aquilo que é morto diante de mim, porque eu tenho que estar vivo diante dEle, e para que eu possa estar vivo diante dEle, Ele tem que estar dentro de mim, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou no terceiro dia. Cristo vivo. Estratégia velha não funciona mais. O culto antigo não funciona mais. Paulo estava dizendo: eu rogo que vocês apresentem o sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o meu culto racional. Sabe o que Paulo estava dizendo? Mudou agora. Mudou. O que mudou? Antigamente eu lembro que mudava um horário de culto, já era motivo do povo sair murmurando. E hoje eu vou falar para você, não é a ordem do pastor Daniel, é a ordem do Espírito Santo. Mudou o horário de culto agora, sabia? É 24 horas. O culto é 24 horas agora. Não é só um momento aqui na igreja não. O culto é 24 horas. Mudou o horário de culto. Paulo estava falando: ó, mudou, acabou tudo isso. Rogo, irmão, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto de raciocínio. O seu culto antigamente, você levava um animalzinho e entregava ele no altar e falava: hoje eu dizimei, hoje eu ofertei, hoje eu cantei tão bonito. Aí o resto da semana você dava um perdido no Senhor, o resto da semana você fretava com o mundo. Eu também fazia isso, fretava com o mundo. Não tinha um entendimento, tinha aquele entendimento de consciência limpa. Eu estou com a consciência limpa. Na semana da ceia ficava comparecido um santo do santo, e aí a semana da ceia eu tenho que me consagrar. Mas o Senhor fala: agora mudou, porque é 24 horas na minha presença, é 24 horas brisando, é 24 horas na minha presença. Oh, eu tenho que entender isso, querido. Eu tenho que ser racional para isso, porque eu não posso ser mais irracional. Achar que o Senhor só me quer por um momento. O Senhor quer pela vida toda. O momento da cruz serviu a minha vida toda. O momento da cruz foi pela minha vida toda. Ele me comprou ali. Ei, eu não sou mais próprio. Paulo fala no Coríntios: você foi comprado por um preço, um preço de sangue. E um preço de sangue foi um preço de sangue. Ele me comprou, e quando Ele me comprou, eu agora não sou mais de mim mesmo, eu sou dele. Porque Ele me deu o nome dele, Ele me deu o sangue dele, Ele me deu o poder dele, Ele me deu a glória dele, Ele me deu a presença dele. Então quem sou eu? Você é dele. Você é dele, você não tem identidade própria, você é dele. Você é a parte dele andando nesta terra. Eu sou a parte dele andando nessa terra. O culto velho, sabe que eu entendo o culto velho? Ele vibrava, ele acariciava a minha alma, e ele me era de álibi. Nossa, hoje eu fui o cara. Hoje eu adorei a Deus, eu senti a presença de Deus. Senti até um arrepio. Essa semana, Daniel, tô assim com ele. Aí na segunda-feira estava um prego. Estou falando de mim, queridos, não estou falando de vocês não, porque a palavra ela corta assim, ó. É uma faca rodando assim, ó, pega todo mundo e vai fretando. Aí domingo é dia do culto. Domingo é dia do culto. Vou entrar na presença dele. Ei, eu só paquerava Jesus. Só dava umas paqueradinhas nele. Entrava no culto. Eu não estou falando que o que você sentia não era Deus não, porque o que eu sentia era Deus. Mas eu sentia Deus de longe, só dava uma piscadinha para ele, só paquerava ele e ia embora, achava que estava o rei da cocada preta. Mas hoje ele está falando assim: eu não quero só uma paquera, eu não quero só um namoro, aleluia, eu quero por inteiro, porque eu me dei por inteiro para te ter por completo. Eu me dei por inteiro para te ter por completo. É 24 horas. 24 horas o meu coração é Deus, Senhor. 24 horas o meu coração é Deus, Senhor. Meu coração é Deus, Senhor.
e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre. Declara isso pra Ele. Declara isso pra Ele. Pra sempre eu sou teu e tu és meu. Pra sempre, pra sempre, pra sempre eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu. Ele canta isso pra você. Meu coração é Ele está teu. cantando isso pra você, Pra sabe? sempre, Fala, o coração dele é teu pra sempre também. sempre. Meu coração é teu. Canta isso pra Ele. Meu coração é teu. Pra sempre e sempre. Pra sempre. Pra sempre. Sabe o que é pra Pra sempre? sempre. Não é só para o momento de domingo. Eu sou teu. Não é só para o momento de segunda. É pra sempre. É pra sempre. É pra vida eterna. Não é só pra vida terrena, não. É pra sempre. É pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu, tu és Amém? Acabou. Acabou o modelo antigo. Ei, Jessé, acabou o modelo antigo. Não funciona mais o modelo antigo. Não funciona mais o animal morto. Não funciona mais trazer aquele cultinho maquinado, aquele cultinho programado, aquele cultinho de campanhas. Aquele cultinho acabou. Agora é direto, é 24 horas na minha presença. Mudou. Seja raciocinado. Raciocina isso. Põe a sua mente para funcionar. Põe o seu culto racional para funcionar. Porque acabou o modelo antigo. Entre sobre nova direção. Entre sobre a nova direção. E Paulo continua. O animal é substituído por um relacionamento. Declare comigo: o animal antigo que eu oferecia, morto, sangrando, é substituído por um relacionamento vivo com Ele. Relacionamento vivo. Não tem intermediário. É você e Ele. É eu e Ele. Não tem mais intermediário. Eu vou pedir para o pastor tal pôr a mão na minha cabeça e eu vou ser abençoado. Eu não sou contra você pôr a mão na sua cabeça, não. Se você entende assim, seja feita a medida da sua fé. Mas agora é você e Ele. Você tem livre arbítrio, livre acesso a Ele. Você tem total liberdade. Porque o Pai, Ele não olha para você e não olha para mim. Porque a Bíblia fala: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Isso é graça, querido. Eu preciso entender o que é graça. Sabe o que é graça? É eu não mais oferecer animal morto. É eu chegar no altar, deitar e falar: Senhor, passa a faca, porque quero ser cortado. Senhor, está aqui, eu, do jeito que eu sou, Senhor, todo podre, todo fedido. Mas, Senhor, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Isso é graça, querido. Isso é graça. O apóstolo Paulo está falando: olha, agora você vive na graça. Não precisa mais aquele sacrifício todo de pegar o animalzinho lá, mas que você achava mais bonitinho. Hoje eu vou levar para o culto esse, eu vou levar esse animalzinho para o culto. Aí levava, como o Daniel falou, às vezes nem levava, nem dava um sacrifício, né, Daniel? Pegava e comprava lá na porta da igreja: vou comprar esse aqui, animalzinho para oferecer para o Senhor. E aquele sacrifício todo, e matava lá o animal sofrendo. Aí ponhava lá, sangrava tudo. Ei, acabou esse tempo. Agora é eu e Ele deitado no altar, e Ele falando comigo e eu falando com Ele. Essa liberdade total, porque eu tenho que ser raciocinado. Eu tenho que raciocinar o que Cristo fez por mim. O que Cristo fez por mim, Ele abriu o acesso. Você tem acesso. Cristo é acessível. Durante muitos anos os homens tentaram pôr um Cristo inacessível. Não, para falar com Deus você tem que fazer 30 horas de jejum, 100 horas de leitura bíblica.
beijaram o meu anel, né, Fernando? Beijaram o meu anel, e agora você está livre para ter um relacionamento com Deus. Não, querido, você tem que chegar diante dele e falar: Senhor, eu não presto, mas o Senhor presta. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Você tem livre acesso a Ele. Mudou o raciocínio, agora é outro. O raciocínio é tudo dele menos de mim, tudo dele menos de mim, querido. E Paulo fala, continua falando: não se formate de acordo com o que o mundo te diz. Não seja formatado. Não tome a forma do mundo. Não tome a forma do sistema. Não tome a forma da religiosidade. Não tome essa forma. Dá a entender que a igreja de Romanos estava vivendo formatada, apresentando um culto formatado. Ou seja, era só clicar e apresentar aquele culto formatado. Um culto formatado vai ser excluído hoje de mim e de você. Um culto formatado, um modo de viver formatado. Eu ia lá, fretava no mundo, via uma coisinha e trazia para a minha vida. Eu ia em um canto, pegava, eu virava o quê? Um camaleão. O Senhor está trocando a mentalidade de camaleão. O Senhor está trocando a minha mentalidade de camaleão, de se transformar em tudo que o ambiente faz. O ambiente proporcionava X, eu era X no outro dia. O ambiente proporcionava Y, eu era Y no outro dia. E eu saía fretando com todo mundo e tomando uma forma, até engordando, uma forma gorda de tudo que tinha, eu absorvia. E quando entrava no ambiente de Deus, não conseguia absorver mais nada. O Senhor está mudando a mentalidade. O Senhor falou: ó, não se formate de acordo com o mundo, seja fretado comigo. O Senhor está tirando o frete do mundo e mandando a gente fretar com Ele, mandando andar entrelaçado com Ele. Entrelaçado com Ele, eu pego o jeito dele, as características dele, o jeito dele agir. Porque quando eu fico fratando, quando eu fico entrelaçado com coisas do mundo, quando eu fico entrelaçado com costumes, eu fico pegando um monte de costume para a minha vida, e eu não consigo oferecer um culto livre ao Senhor. Mas o Paulo estava falando: olha, sai desse modo formatado e entra na minha forma. E como eu entro na forma de Deus, eu tiro tudo. É tempo de fazer limpeza no meu HD. Eu tiro tudo. Isso foi um vírus na minha vida. Eu tiro tudo esse programa e coloco um programa novo na minha vida. E coloco um programa novo. Eu vou entrar numa formatação, tirar tudo que o mundo formou em mim e vou pôr a forma dele em mim. Eu vou deletar tudo que eu aprendi e vou começar a aprender dele. Tudo que eu aprendi sem a presença dele, eu vou tirar, porque eu vou agora ter um novo governo, e o governo é dele. Eu vou sair dessa formatação que eu adquiri, eu vou me formar agora naquilo que o céu está mandando. Porque quando o céu desce, ele muda a realidade da terra. E Romanos estava formando ideias, formando conceitos, formando atitudes, formando costumes. Camaleão, acabou o tempo de camaleão. Sabe por quê? Porque você vai receber, eu e você vamos receber um programa novo. Sabe qual é o programa novo? Eu vou falar isso muito, que eu trabalho na área de informática. Quando eu recebo um programa novo, eu instalo ele, e eu instalo ele no meu HD. E quando eu vou acessar ele, e quando tem, presta atenção, quando tem qualquer coisa que eu baixei que não foi de acordo com aquele programa, ele não consegue abrir. Sabe por que às vezes eu não consigo abrir o acesso ao Pai? Porque tem programa velho impedindo a minha abertura com o Pai. Então hoje o Senhor, o Espírito Santo, através da palavra, está passando um antivírus e está falando: esse programa tem que ser deletado, este programa tem que ser deletado, este programa tem que ser deletado, este programa tem que ser excluído, porque agora o acesso é livre. Este programa novo que você instalou vai ter o acesso ao Pai. Então, para que ele possa ter o acesso ao Pai, programa velho tem que ser deletado. Está dando conflito. Está dando conflito.
O Espírito Santo de Deus, isso é profético para mim e para a tua vida. O Espírito Santo de Deus está passando um antivírus na minha vida, um antivírus espiritual, para tirar todo o programa velho da religiosidade, todo o programa velho do sistema, todo o programa velho que eu adquiri, que está impedindo o meu acesso ao Pai. Todo esse programa velho, o Espírito Santo está falando: esse serve para deletar, esse para deletar, esse vai impedir, esse vai impedir. Então vai ter um livre acesso agora entre eu e o Pai. Ei, acredite nisso, receba isso no teu coração, no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Sair da formatação. O culto mudou. O animal morto é substituído por mim vivo no altar. Eu agora saio da formatação, mas também eu entro na metanoia. Eu vou mudar a minha mente, porque Paulo continua: mude a sua mentalidade. Sabe o que Paulo está falando para você entender? Isso é brisa, tá? Está parado um caminhão da Graneiro na frente da minha alma e do meu espírito. Ó, fazendo propaganda pro patrão do Fernando. Falando, tá parado um caminhão da Graneiro e os ajudantes já estão entrando, pegando as coisas velhas e pondo no caminhão. É brisa isso. Caminhão parado. Tempo de graneiro, tempo de mudança. Tirando a mudança de mente, a metanoia, a metamorfose. Mudar a mente. Como mudar uma mente construída? O Senhor entra com desconstrução. Para isso os agentes da Graneiro vão lá, eles são os especialistas. Ó, vou querer um crédito da Graneiro. Pro Mer, não para mim. Estão entrando lá. O que é para tirar? Porque eles obedecem uma ordem. O que é para tirar? Ah, esse móveis aqui não vai ficar. Tem que tirar. Mudança de mente. Metanoia. Sabe como acontece a metanoia? Fomos criados por Ele. Posso ouvir um amém? Fomos criados para Ele, e por Ele são todas as coisas. Por isso que Paulo fala: para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nessa criação Ele nos soltou na terra, e fomos colocando móveis velhos para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa alma. Fomos construindo, fomos se formatando com isso. E Ele fala: agora é hora de mudança. Mudar, metanoia, metamorfose. E Ele fala: é hora de mudança, de tirar tudo que foi adquirido, porque você vai voltar à forma original. E qual a forma original? É a forma dEle. Porque fomos criados para Ele, para o louvor dEle e para a glória dEle. Fomos criados para Ele, para o louvor dEle e para a glória dEle. E como que eu mudo isso? Voltando às origens. Tudo para Ele. Escute, a borboleta, ela foi criada para ser borboleta, mas durante muito tempo ela vive como lagarta, rasteja como lagarta, come como lagarta. Mas quando o Senhor olha para a borboleta, Ele olha para a borboleta, Ele não olha para a lagarta. Quando o Senhor olha para você, Fernando, Shalimar, Robson, Tiago, Diego, o Senhor vê o Diego que Ele criou, o Senhor vê o Fernando que Ele criou, o Senhor vê o Robson que Ele criou. Ele não vê a sua circunstância. Ei, o Senhor não liga para a circunstância. Quando o Senhor foi criar o mundo, escute isso, Ele olhou para o mundo. A Bíblia fala que o mundo estava sem forma, vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só que o Senhor não mencionou, não quis nada com o mundo sem forma e vazio. Ele falou: esse mundo sem forma e vazia, não. Ele só simplesmente disse: haja a luz, haja a vida. Quando o Senhor olha para mim e para você, talvez estamos atolados em circunstâncias criadas por nós mesmos, mas Ele não vê essa circunstância. Ele vê a Flávia original,
Ele vê a Joquebede original, ele vê o Júnior original, ele vê o Fernando original, ele vê a Carla original, ele vê o Júnior original, ele vê o original. Ele fala: eu estou enxergando o original, eu não enxergo circunstância. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu não enxergo as circunstâncias que estão em volta, eu enxergo você. Você pode estar vivendo como lagarta, mas eu enxergo uma borboleta. É a metanoia. Eu tenho que alinhar o céu e terra. Você tem que entender isso. Eu tenho que alinhar o céu e terra, porque quando eu alinho o céu e terra, eu falo: é assim, papai, que o Senhor me quer, então eu vou me ser igual que o Senhor está querendo. Porque quando o céu está alinhado com terra, o céu muda a realidade da terra. Eu tenho que entender isso. Ele olha. O meu amigo do lado até fala: Robson, olha que lagartinha bonita. Aí ele fala: inocente, não sabe de nada, é uma borboleta. Você está cego, porque o Senhor me enxerga espiritualmente. Espiritualmente meu espírito é feito nele, para ele, por ele. Meu espírito está alinhado com o céu. E quando meu espírito está alinhado com o céu, eu começo a entrar num processo de metamorfose. Eu começo a entrar numa metanoia. Eu começo a mudar a minha mente. Porque quando o céu desce, ele muda a mente da terra. Quando o céu está descendo, ele muda a mente da terra. E como eu entro nessa metamorfose, eu preciso entender que a lagarta, ela está vivendo como lagarta. Quanto tempo eu vivi como lagarta? Cortando folha para sobreviver. E ele fala: se você soubesse o que eu estou vendo. E o Senhor olha para mim e fala para você: se você soubesse quem eu estou vendo, você não estaria cortando folha, você estaria entrando no casulo. Porque o que acontece? Não é de um dia para o outro que eu vou mudar a minha mentalidade. Declare comigo: mentalidade se muda com relacionamento. Preciso me relacionar. Quando eu me relaciono com ele, eu fico parecido com ele. Eu vou entender ele. E o que a lagarta faz? A lagarta se recolhe para o casulo. É tempo de eu e você entender. É tempo de se recolher para o secreto na presença dele. É tempo de eu e ele estar entrelaçado, dia e noite entrelaçado, porque isso vai mudar a minha realidade. Eu não estou falando para você ficar um obstinado, não, mas eu estou falando para você ficar um obstinado nele, você totalmente envolvido com ele. Porque quando eu começo a entender que é estar envolvido com ele, eu entro num casulo. O mundo não vai me enxergar mais. Ué, cadê aquela lagarta? Ela sumiu. Não, ela não sumiu. Ela está entrelaçada com o Criador. Ela está aprendendo a origem dela. Ela está voltando para a origem dela. Ei, como eu volto para a origem? Eu volto para a origem quando eu me relaciono com ele, quando eu me entrelaço com ele, quando eu fico cara a cara com ele. Eu vou me relacionando com ele, e à medida que eu vou relacionando com ele, vai nascendo o formato de borboleta. Porque eu tenho que entender que essa é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Quando eu era lagarta, eu rastejava pelas coisas da terra, mas o Senhor me via como borboleta, cuidando das coisas da terra e fazendo a terra reproduzir. Porque a borboleta, ela tira os pólen das plantas e vai levando, produzindo. O mundo via como lagarta, eu vivia como lagarta sobre um sistema. Agora o Senhor está falando: recolhe para o casulo. Eu e você temos que recolher para o casulo, ficar lá, ó, invernado com ele, chapando com ele, na presença dele. Porque na presença dele os meus conceitos vão saindo e os conceitos dele vão entrando, e eu vou começando a tomar um formato de borboleta. Porque o Senhor me chamou para ser Gessé, o Senhor me chamou para ser Daniel, o Senhor chamou para ser Fernando. O Fernando que ele criou, o Daniel que ele criou, o Júnior que ele criou, ele chamou para a origem dele. E eu estou vivendo de acordo com o que eu recebi o formato. Mas o Senhor está dizendo: se entrelaça comigo, entra numa metamorfose, começa a mudar e começa a viver aquilo que eu quero para você. Para que você entenda, eu tenho que entender: estar sob nova direção é andar na boa, agradável e perfeita vontade dele. Na agradável, na boa, Pedro estava em cima do barco. Na boa vontade,
Em meio à tempestade, Pedro se apoiava no barco. Escute isso. Na agradável, Pedro andou sobre as águas. Tem muitos que falam que é na perfeita, mas não. O Espírito Santo me deu outro entendimento sobre isso. Agora na perfeita ele estava pedindo: socorro, Senhor, eu não sei nadar. Não é nada sobre mim, Senhor, é tudo sobre ti. Porque se ele ficasse só surfando, ele ia pegar a glória para ele, mas é tudo para ele. Então quando ele estava se afundando, ele reconheceu que tudo era para ele. Os 24 anciões, a Bíblia fala, na boa, eles estão sentados no trono. Na agradável, eles se levantam e se prostram. Mas na perfeita, eles tiram a coroa e põem os pés dele, declarando: não é eu que sou rei, é o Senhor que é rei. Essa é a perfeita vontade de Deus. Eu reconheci que não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Vamos cantar esse hino? Nada foi sobre nós. Quero que a igreja levante, fique de pé. Em nome de Jesus. Eu preciso entender. Não somente essa palavra, ela precisa causar na minha vida. Porque o que você recebe do ambiente vai ativar suas ações. E nesse ambiente, nós recebemos uma direção que temos que entrar sobre ele. Nada foi sobre nós. Aleluia.